E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje eu trago pra vocês o meu review com spoilers de Um Lugar Silencioso. Filme de terror cheio de suspense, estrelado pela Emily Blunt, o John Krasinski, que também escreveu, dirigiu e foi produtor do filme, a Millicent Simmonds e o Gracinha do Noah Jupe, que fez Extraordinário, e a comédia de humor negro Suburbicon, que eu vergonhosamente não via no passado. Esse review foi um dos que vocês me pediram bastante, e pra superar as expectativas de vocês eu trouxe um pouco mais do que história. Eu separei aqui algumas curiosidades pra gente construir um vídeo bem completão, e qualquer informação que você quiser contribuir vai ser muito bem-vinda aí nos comentários, beleza? Bom, e antes da gente começar, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, se no final do vídeo você gostar, dá o seu like pra eu saber, e comenta aí, você já foi ver Um Lugar Silencioso? O que você achou? Levou muito susto? Ficou surpreso por ser um filme de monstro? Me conta tudo aí nos comentários que eu quero saber. Se você veio aqui só pra saber se o filme é bom, a resposta é sim. Um Lugar Silencioso é um filme muito bom mesmo. Ele é um desses imperdíveis e com certeza vai fazer muito barulho, assim como Fragmentado e Corra fizeram ano passado, até ele tá sendo comparado inclusive com eles. Sobre o filme eu tinha visto só o primeiro trailer lá atrás, eu não sabia exatamente do que se tratava. A minha expectativa não estava tão alta pra ele. Eu não sabia que, por exemplo, era um filme de terror cheio de camadas e que a camada mais superficial dele era de um filme de monstro. E sobre isso tem umas coisas bem interessantes. Um Lugar Silencioso quase foi um filme de Cloverfield, que eu acho inclusive que caberia muito bem. Eu achei a pegada do monstro bem parecida, ele tem os braços longos, ele tem uma cara meio de Cloverfield, sabe? Só que em versão reduzida. Mas só pra gente alinhar aqui, os dois filmes não têm relação, tá? A decisão de não colocar os dois filmes no mesmo universo veio da Paramount, que achou que não tinha nada a ver e preferiu seguir como uma história independente. E uma curiosidade interessante sobre isso é que o John Krasinski, ele largou Cloverfield Paradox para dirigir esse filme. Olha só o que é sinergia. Um Lugar Silencioso começou a tomar forma em 2013, quando o Bryan Woods e o Scott Beck escreveram uma versão inicial com 15 páginas. Algum tempo depois eles mostraram para o Krasinski e ele curtiu a pegada. A Paramount comprou o roteiro e contratou o Krasinski para reescrever algumas coisas. E ele disse que usou como referência 3 grandes filmes. O primeiro foi Alien, do Ridley Scott, lá de 1979. O segundo, Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen. E o terceiro é o Entre Quatro Paredes. Oh meu Deus. Enquanto o roteiro original tinha algumas inspirações em cinema mudo. Inclusive o sobrenome Abbott, que é o sobrenome da família, é uma referência a uma série muda lá dos anos 50. O nome dessa série é The Abbott e Costello Show, só por curiosidade. Bom, e com esse volume de referência já dava pra esperar coisa boa. Um Lugar Silencioso é um bom filme, não só pelo resultado que você tá vendo na tela. Por trás a gente percebe vários cuidados que os caras tomaram pra que aquela produção fosse uma produção bacana. Um exemplo foi a contratação de fazendeiros locais para plantar todo aquele milho que a gente tem no filme e a compra de 20 toneladas de grão para usar no cinema. Achou legal? Pois é, a filha do casal, a menina que é surda no filme, ela é surda na vida real também. A Millicent Simmonds, inclusive, ajudou o pessoal a aprender o ASL, que é a linguagem de sinais americana. E todo o elenco estudou antes de começar o filme e no final tava todo mundo fluente. A maior parte das falas desse filme acontece na linguagem de sinais americana e a mesma linguagem que eu usei na primeira frase do vídeo, que quem souber comenta aí embaixo. E se você não souber e quiser aprender, eu vou deixar o link do dicionário de linguagem de sinais americanos aí na descrição. Quanto a valores, esse filme custou 17 milhões de dólares e faturou no mundo inteiro, no primeiro final de semana, nesse agora de estreia, 71 milhões. E junto da crítica, esse filme tá se saindo muito bem. No Rotten Tomatoes, ele tá com 97% de aprovação, o que fez com que o passe do diretor fosse lá pras alturas. Ainda sobre bastidores, um fato muito engraçado é que um dos produtores desse filme é o Michael Bay, que é super famoso por fazer filmes cheio de explosão e cheio de barulho. Vídeo aí Transformers e Tartaruga Ninja, né? Dependendo do quanto você assiste de filmes e séries, a cara do John Krasinski talvez seja familiar pra você. Ele já fez vários papéis pequenos no cinema, alguns um pouquinho maiores, e ele foi membro do elenco fixo da versão americana do The Office, que inclusive ele até dirigiu alguns episódios. Fora das telas, a Emily Blunt e o John Krasinski são um casal de verdade, eles inclusive têm 2 filhas. Ela como atriz manda sempre muito bem e aqui ela tá sensacional. Ela tá conseguindo realmente transmitir essa sensação de angústia que o filme todo passa. Não só ela, né? Na verdade o elenco todo tá muito bom e é um elenco bem enxuto que consegue transmitir muito bem essa sensação nos 95 minutos de filme. Sobre a história, pra gente começar, eu preciso dizer que esse roteiro é muito bem amarradinho. Ele é bem generoso com o espectador e ele vai dando várias respostas pra gente, muito além daquilo que é dito. E tudo o que ele abre uma ponta, ele amarra na sequência. E as pontas que ficam soltas, elas são propositais ou pra você
você tirar algumas conclusões por si, ou para a possibilidade de ter aí uma sequência. E uma curiosidade muito bacana sobre o roteiro é que o original só tinha uma frase, e era shh. Esse aqui tem um pouquinho mais de fala e vale até uma dica muito interessante. Se você não conseguir assistir legendado, pode assistir dublado, que vai fazer pouquíssima diferença na experiência final. Pode ir tranquilo. Bom, a história começa 80 e tantos dias depois de uma invasão alienígena. Boa parte da nossa população foi dizimada por esses seres que são muito sensíveis a barulho. E a destruição aconteceu em escala global. E isso a gente pode conferir em vários recortes de jornal que a gente tem ao longo do filme. Só que a gente consegue ver também que o ataque foi gradual. E o filme vai apresentando isso. Primeiro ele mostra pra gente um papel de procurado, né, num poste. Na sequência, como a gente vai andando, a gente vê um painel, uma parede cheia de papéis. Ou seja, começou com pouca gente e depois foi sumindo aos poucos. E a família que a gente acompanha começa no centro de uma cidadezinha. Eles estão atrás de um medicamento para o filho mais velho que está doente. E essa família, a Abbott, que eu falei lá no começo, a gente só descobre que tem nome de verdade no final do filme, na hora dos créditos. Fora isso, nada. Então, como o filme não apresenta nomes pra gente, eu vou tratar eles como pai, mãe e filhos, beleza? A gente tem aí a mãe, o pai e 3 filhos. 2 meninos mais novos e uma menina mais velha. Durante a busca pelo medicamento, o mais novo encontra uma nave espacial e ele fica com vontade de levá-la pra casa. Ele acaba levando e isso custa a vida dele. A cena de morte desse menino é um negócio que você fica... Primeiro você toma um susto, depois você fica de boca aberta. E essa nave que ele pega e leva com ele é uma das várias referências que o filme faz ao espaço. A primeira é essa. Depois, ele desenha no chão da lojinha que eles estão um foguete e diz pra irmã que essa vai ser a única forma deles conseguirem fugir desses monstros. Depois, no quarto dele, a gente tem uma roupa de cama que faz referência ao espaço, com uma estrela cadente. E na hora que os irmãos que sobreviveram estão jogando Monopoly, né, o Banco Imobiliário dos Estados Unidos, eles usam como pinos uma estrela e um planeta. Dado o tom do filme com a morte do menino, a gente sabe que fazer barulho aqui é com certeza correr risco de morrer. Então o negócio é ficar em silêncio o máximo que você conseguir. E aí depois da morte do menino, passam mais um período que é um pouquinho mais de um ano, e a família seguiu em frente, cada um sentindo essa perda de uma forma diferente. A gente tem a mãe grávida de novo. Bem legal, né? Você engravidar numa época pós-apocalíptica. E aí a gente acompanha um pouquinho da rotina dessa família. O pai tem uma área subterrânea que funciona como uma espécie de laboratório e central de comunicação, onde ele tenta, usando o sistema de rádio, se comunicar com vários países, mas ninguém responde. O que não significa necessariamente que as pessoas estão mortas. Elas podem simplesmente não ter o mesmo equipamento ou não saber usar, caso tenham. Nesse espaço ele também estuda o ouvido humano e tenta fazer uma gambiarra com alguns aparelhos auditivos que ele encontrou de restos para fazer com que a filha dele volte a escutar, mas sem sucesso. Mas guarda essa informação. E aí, seguindo a rotina da família, a gente tem o pai querendo levar o menino para aprender a pescar, para mostrar como é que ele faz com as armadilhas e os peixes. Ele recomenda também que a filha fique cuidando da mãe. Inicialmente isso parece uma cena machista, mas depois a gente descobre que a menina está muito mais pronta e é muito mais esperta para sobreviver nessa realidade em que eles vivem. E a ideia do pai é forçar o menino a aprender a se virar um pouco mais. E aí depois dessa pescaria, o pai apresenta para o menino um lugar secreto, que é uma cachoeira. Nesse espaço, por conta do barulho da água ser muito alto, eles conseguem conversar e até gritar. Nesse momento a gente tem até um alívio quando os dois gritam, porque é um filme em que a gente tem que ficar tanto em silêncio, a gente fica tão aflito o tempo todo da iminência de acontecer alguma coisa ruim, que quando eles gritam dá até uma leveza. Isso me faz lembrar uma informação que eu não comentei no começo do vídeo, mas que você já deve saber, mesmo não tendo visto. O trabalho de áudio desse filme é muito caprichado. Ele é a alma desse filme, e os sons que a gente escuta no filme, eles foram todos gravados depois também, para que eles pudessem amplificar e dar mais sentido na hora da pós-produção. E essa coisa do silêncio é maravilhosa, e você acaba tomando vários sustos por conta de qualquer barulhinho que aconteça, mesmo não sendo dos alienígenas. Mas voltando, odiando o pai por ser excluída dessas atividades que ela tanto quer fazer, a menina pega as coisinhas dela e sai de casa. A mãe dela não percebe o sumiço da menina porque tá lavando roupa lá no subsolo. A mãe vai lá, coloca as roupas molhadas dentro de um saco e começa a subir pro lado de fora da casa. E aí tem uma cena que é muito boa e é aquilo que a gente já conversou também, que é quando você mostrar uma arma, ela precisa atirar. Nesse caso, é o prego que atira. A sacola enrosca, ela puxa e ele solta um pedaço de prego bem grande que vai aparecer mais pra frente num momento bem complicado. Ela tá fugindo do monstro que entrou em casa em trabalho de parto. Quando ela desce pro porão, ela pisa bem gostoso no prego. E não pode dar um gritinho pra não ser morta. Pensa numa mulher que sofre de verdade. Essa aí. Ao mesmo tempo em que isso tá acontecendo, o pai e o menino
estão lá no meio do mato e a menina tá no memorial que eles fizeram pro menino que morreu no começo do filme. Tem uma cruz e vários brinquedos e a menina tá deitada olhando pra cima. Do porão, a mãe, em silêncio, ativa umas luzes vermelhas que é pra avisar a galera que fudeu. De longe, o pai e o menino veem aquelas luzes e o pai diz pro menino ir até um lugar que eles prepararam fogos de artifícios pra estourar e chamar a atenção dos bichos pra fora de casa, enquanto o pai vai lá ver se a mãe tá bem. O pai entra em casa, o menino vai pra baixo pra acionar os fogos de artifício e a mãe tá dentro de uma banheira pronta pra dar a luz. O monstro tá subindo e quando ele vai pegar a mãe, o menino solta os fogos de artifícios e o monstro sai. A irmã que tá deitada lá em céu aberto vê aquilo e corre de volta pra casa pra tentar fazer alguma coisa. O pai encontra a mulher já com o bebê nascido e leva os dois para um abrigo subterrâneo que eles fizeram dentro de uma casa. Lá dentro a gente já tem uma estrutura toda pronta para receber esse membro novo da família. É uma caixa toda forrada com tampa e um galão de oxigênio para poder colocar no rosto do bebê para ele não chorar e matar todo mundo. Enquanto isso, os filhos do casal estão lá do lado de fora à mercê dos monstros, que são 3. Eles sobem numa estrutura que é uma espécie de caixa d'água que eu não sei o nome, onde a gente guarda os grãos e tentam acender uma labareda de fogo para avisar a galera que eles estão em perigo. Só que o fogo não funciona muito bem. E aí, enquanto o menino tá andando por cima, ele cai dentro desse lugar onde eles guardam o milho. A menina pula para ajudar e o monstro escuta o barulho e vem atrás deles. Só que quando ele chega perto para pegar os dois, o aparelho auditivo dela causa uma interferência e faz com que o bicho fique muito irritado, rasgue um pedaço daquele lugar de metal e fuja. E uma coisa que eu não disse pra vocês é que esses monstros, eles são cegos, eles escutam muito bem, mas eles não enxergam nada. Reunidos com o pai, que saiu a pedido da mãe atrás dos filhos, agora é hora de juntar essa família, mas não vai ser tão fácil não. Enquanto o pai saiu pra procurar pelos filhos, o abrigo subterrâneo começou a inundar. Ele tá enchendo de água e a mãe tá lá. Um dos monstros conseguiu encontrar a entrada e ele tá indo em direção ao bebê. Ela consegue, com o lugar alagado, pegar o bebê e fugir dali, mas não sem antes passar um belo de um cagaço. Do lado de fora, enquanto o pai e os filhos fogem, eles são encontrados pelo monstro, que acaba dando uma patada e derrubando o pai dos meninos. Do chão, o pai orienta aos filhos que corram até a caminhonete que está estacionada deles lá. Os meninos entram no carro e o monstro pula na direção deles e começa a bater insanamente em cima do carro. O pai, vendo aquela situação, ele não vai colocar a família em risco e ele dá um berro para chamar a atenção do monstro. Mas antes disso, ele fala em linguagem dos sinais que ele ama muito a filha dele e que ele vai amar para sempre. O monstro pula e aí morreu. Assistindo toda aquela cena, o menino solta o freio de mão e a caminhonete desce um barranco até chegar onde a mãe deles estão, numa outra casa. No porão, a menina que achava que o pai não gostava dela descobre todas as pesquisas que ele fez para que ela pudesse voltar a ouvir e fica muito emocionada. Mas a emoção não dura muito tempo não, porque o alien já descobre o esconderijo da família. O monstro chega na direção da família e o aparelho dela faz um ruído de novo que deixa o bicho bem perturbado. E o rosto dele, ele começa a abrir, mostrando a pele embaixo daquela carapaça que é totalmente inquebrável, segundo o exército. Numa dessas interferências, a cabeça do monstro fica bem aberta, a mãe pega uma espingarda e pá! Tiro pra morte. Consciente dessa arma que elas têm pra se defender, a menina começa a usar o dispositivo dela no microfone pra causar bastante interferência e impedir que os próximos aliens que elas viram pela câmera entrem e matem todo mundo. E é assim que o filme termina, com os aliens chegando. Muito legal. São 95 minutos de filme que vale cada centavo do ingresso que você pagar. Bom, e esse é o meu review com spoilers pra Um Lugar Silencioso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa o seu like pra eu saber que você curtiu o vídeo e comenta aí, você já foi ver? Você gostou? Você conhecia todas as curiosidades que eu trouxe aí? Me conta tudo que você quiser conversar aí nos comentários pra gente papear, beleza? Então é isso. Agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!